Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero desejar uma boa noite e eu queria ao mesmo tempo partilhar uma exposição bíblica escrita aqui no Salmo 85, versículo 6, que diz: Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Este salmo é considerado um salmo pós-exílico, pois os filhos de Corá decide escrever depois de sair ali do cativeiro e ver toda a situação que estava avassaladora, voltando à rotina normal. O povo de Israel aqui estava reconstruindo tudo aquilo que eles tinham perdido, originado do pecado. E quando os filhos de Corá vê a situação de restauração aqui do povo, principalmente da restauração do templo e dos seus negócios, acontece algo imprevisto. O povo de Deus, que outrora era para estar mais fiel a Deus, era para estar mais obediente a Deus, eles priorizam mais a restauração dos seus negócios, dos seus comércios, esquecendo até então de restaurar o templo do Senhor. A restauração do templo era uma restauração lenta, pois eles colocaram os seus negócios, as suas prioridades, acima da obra de Deus. E os filhos de Corá, em um tom alertativo, eles veem que o povo perdeu a essência de Deus, perdeu realmente o primeiro amor, e eles decidem escrever pedindo a Deus esse avivamento. E assim está escrito no versículo 6. Eles exclamam: estarás aqui, não tornarás a vivificar-nos o teu povo, para que ele se alegre em ti? Então os filhos de Corá pedem este avivamento, pois os mesmos estão aqui realmente vendo que o povo perdeu o primeiro amor e eles tinham temor em saber que eles estavam praticando os mesmos pecados que levaram os seus antepassados ao cativeiro babilônico. E quando ele vê esse tipo de prática, ele vai clamar aqui, o salmista, a um avivamento. E o que me chama mais atenção é que como eles se sensibilizaram com a causa naquela época, nós também precisamos se sensibilizar com a nossa situação espiritual. A situação espiritual da igreja, a situação espiritual individual e coletiva na qual nós estamos vivendo. Se eles, os filhos de Corá, como é chamado, se sensibilizaram com a causa, nós também precisamos clamar por um avivamento. Essa palavra avivamento, ela denota vida, principalmente uma vida espiritual, que no grego é chamado de zoe. Essa vida espiritual, ela traz para nós um maior regozijo no seu Deus, e essa vida espiritual, quando eu tenho esse avivamento, no Salmo 42:2, me faz desejar, a minha alma, anelar o Deus do céu. Mas existem pessoas que estão até de pé, estão até nas celebrações dos cultos, estão até participando das nossas festividades eclesiásticas da igreja, mas eles não possuem a vida espiritual. E esses tais, de forma urgente, necessitam de um avivamento. Pois a Bíblia exclama no Ezequiel 37, no versículo 7, versículo 8 em diante, que quando o profeta foi levado ao vale de ossos secos pelo Espírito Santo de Deus, o profeta, ele viu um ruído, ele viu um reboliço, e de repente aquela cena tão terrível se tornou num povo, um exército que estava de pé. Mas faltava um detalhe naquele exército. Eles estavam de pé, mas a Bíblia diz que faltava-lhes o Espírito. Ou seja, muita gente está de pé, mas falta-lhe o Espírito. E o Espírito simboliza a vida. Então não adianta estar de pé por fora e por dentro está caído. Não adianta por fora desfrutar uma vida até dinâmica, uma vida até movimentada, se por dentro a vida ela está, como Cristo disse para os fariseus, um sepulcro caiado. Então o Espírito Santo de Deus vem com essa missão de forma interior, trabalhar dentro do ser humano, como ele trabalhou na mulher samaritana, para que dentro dele jorre fontes de água viva, ou seja, vida com Deus. E o que falta na igreja é esse avivamento que me faz buscar o Senhor com mais intensidade,
que me dá uma centralidade bíblica, esse avivamento que me traz uma transformação dentro da minha vida. Jonathan Edwards, quando vai escrever sobre avivamento, ele vai contestar alguns sinais de avivamentos falsificados ou de falsos avivamentos. Jonathan Edwards diz que o primeiro sinal de um avivamento falso é quando esse avivamento provoca transformação sem arrependimento. Muitas pessoas, elas são até transformadas, ou seja, muda todos os seus rituais, muda exteriormente, tem as suas vestes transformadas, mas dentro do seu coração, o seu coração não se arrependeu. Dentro dele, interiormente, não se arrependeu. Então, um avivamento que causa transformação e não arrependimento é um avivamento que merece ser contestado. A segunda coisa de um avivamento que Jonathan Edwards nomeia é um avivamento que causa expressões por fora, mas também não causa uma fé genuína. Ou seja, a fé é toda baseada nas manifestações e não no Cristo manifesto. E tudo isso aí leva a pessoa a chorar, a ter expressões de pranto, lamento, mas a fé, ela está baseada em algo realmente que não é a rocha, que não é Cristo, e por isso ela começa a criar um círculo de libertação, entre aspas, mas na verdade essa pessoa não está liberta por causa da sua fé. A fé que Deus exige do ser humano está em 1 Timóteo 1,5, uma fé sem hipocrisia, uma fé sem fingimento, uma fé sólida, legítima, que passou por um crivo aqui do cânon bíblico e tem uma autenticidade de obras que vem acompanhando. Ali é até bonito, né? Então, irmãos, nós podemos ver que aqui Jonathan Edwards, ele rebateu isso. A terceira coisa que ele rebate é que um avivamento, ele principalmente na sua atualidade, ele vai bater de frente com os pecados da sua época. Ou seja, toda vez que eu me declaro um povo avivado, eu, juntamente com todos que receberam esse avivamento, vou me pronunciar contra os pecados. E o que nós estamos vendo é que esses avivamentos que englobam o primeiro movimento não tem essa renúncia e não tem realmente essa questão de confrontar o pecado. Por isso que esse avivamento é contestado. Mas eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus me deu sobre avivamento, né? O avivamento que traz realmente uma legitimidade é um avivamento que provém do coração. Cristo, quando vai falar em Mateus 15:19, ele diz que o que contamina um homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. Porque o que sai provém do coração. E ele diz, do coração sai os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, a fornicação e todo tipo de pecado. Porque o coração, ele, principalmente um coração não regenerado, é uma fábrica de pecados. O coração, diz o Provérbio 6:14, Salomão diz com toda a sua sabedoria, perversidade há no coração do homem. Então o coração, ele realmente habita, quando não tem um coração habitado pelo Espírito Santo, habita uma fonte pecaminosa. E Cristo está falando que os fariseus, ali em Mateus 15, no versículo 8, ele diz que o coração deles estava longe de Cristo. Por quê? Porque no 15:2, os fariseus acusaram Jesus de ter quebrado uma tradição, que era uma cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Era um absurdo, já que Cristo passava todo dia com pecadores e ainda sobrepujava e recusava-se a lavar as mãos. Para os fariseus era uma quebra de tradição. Mas Jesus, em vez de se justificar ou tentar se explicar, em Mateus 15, 3 e 4, ele faz outra acusação em forma de resposta. Ele diz, vocês não honram pai e não honram mãe. Por que Jesus fala isso? Parece que até então fugiu do contexto, do assunto que os fariseus tinham impetrado. Parece que até então Jesus não estava sendo feliz na sua colocação. Mas Jesus aqui, ele vai acusar de uma forma dentro do contexto que eles valorizavam mais a tradição, quebrando a validade dos mandamentos. A tradição, ela foi dada principalmente ali pelos anciões do Antigo Testamento, por Moisés, chamada a famosa lei oral. Essa lei oral se tornou um manual manuscrito. E quando se torna manuscrito, ela passa de lei oral para Mishnah. E a Mishnah é a lei oral no sentido escrito.
Então, os fariseus, eles valorizavam tanto essas tradições que acabava quebrando o mandamento que veio do alto, que foi escrito pelo dedo de Deus, porque toda vez que eles tinham as suas obrigações financeiras, eles declaravam o chamado Corban. Corban ausentava eles de principalmente ajudar os pais idosos financeiramente. Então, quando Cristo via isso, essa desonra no pai, essa desonra na mãe, ele está dizendo, vocês me honram com os lábios, mas o coração, ele está longe de mim. Por quê? Porque a desonra vai gerar uma falsa adoração. A desonra vai gerar uma adoração teórica, mas não interior. E ele está dizendo, o coração de vocês, porque vocês valorizam mais a tradição, está longe de mim. Trazendo para a atualidade, nesse contexto, o evangelicalismo e outras tradições evangélicas são valorizadas mais do que os mandamentos, gerando morte. Porque tudo aquilo que é fora do mandamento, que é a palavra, é morte. Cristo disse que a palavra dele trazia vida. Então nós temos que ver que do coração é que precisa um avivamento. Se eu não limpar o meu coração, ou se eu não permitir o Senhor limpar, e se Ele não limpar, não há quem limpe o meu coração. Quem tem um coração impuro jamais terá a proximidade desse Deus. Porque Cristo disse em Mateus 5,8, bem-aventurado o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Então deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque em algumas ocasiões da vida, o estado do nosso coração, ele é revelado. A Bíblia diz em 1 Samuel 17,6, quando Samuel foi ungir o rei de Israel, e ele adentra a casa de Jessé, o que me chama a atenção é que Jessé faz passar todos os filhos, menos Davi, mais novo, causando um desprezo em Davi. Mas Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E aquele estado de desprezo não fez com que o seu coração criasse ressentimento, não fez com que o seu coração criasse um tipo de rancor, não, pelo contrário. O coração dele continuou o mesmo, puro. Mas a Bíblia diz, 1 Samuel, no capítulo já 17, 18, que quando Davi já derrota Golias, vence todos os obstáculos, as mulheres de Saul vão exclamar, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ou seja, estava exaltando Davi. E mesmo nessa exaltação, o coração de Davi não se exaltou, não se admirou, pelo contrário, continuou o mesmo. Em contrapartida, o coração de Saul se indignou, se atribulou, porque o seu coração não era puro, mas o de Davi era. A Bíblia diz nos Salmos que o homem é provado pelos louvores que recebe. Os elogios também são o meio de detectar o estado do teu coração. O desprezo, as críticas, todo esse conjunto revela o estado do nosso coração. E a Bíblia diz, sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o meu coração. Porque é do coração que saem as procedências da vida. Então o Senhor, ele vai gerar um avivamento no coração puro, no coração santificado, no coração limpo. E para encerrar essa palavra, no contexto de avivamento, a Bíblia de Joel 2,12, eu queria trazer essa expressão para os irmãos, é que quando Deus castiga o povo pela desobediência, mandando a locusta para avassalar toda ali a lavoura, todos ali se reúnem para clamar a Deus, para buscar a Deus. E no Antigo Testamento existiam dois tipos de arrependimento. Existia o arrependimento profético e existia o arrependimento ritualista. E o que Deus mais abominava era o arrependimento ritualista. Ou seja, um arrependimento que só era dado em certas situações. Quando o pecado era realizado ou quando uma maldição vinha, é somente aí que o povo se arrependia. E esse arrependimento ritualista expressava principalmente o rasgar das vestes, o murmurar-se, o lamentar-se, e Deus, ele não se agradava. Foi isso que ele disse para o profeta Joel, além 2,12, quando ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Parou. Primeira coisa, converter de todo o coração. Só depois é que ele vai falar chorai, pranteai, lamentai. Por quê? Porque não adianta ter os atos por fora, chorar, lamentar, se o coração não foi convertido. A primeira coisa, convertei de todo o vosso coração. Só depois é que vai vir o choro, o pranto, o lamento, que são expressões de um arrependimento.
Mas o que me chama a atenção no contexto de avivamento é que Joel 2:28, um texto muito conhecido, sempre nós usamos esse texto dizendo: derramarei o meu espírito sobre todas as carnes. Mas esse versículo ele é mal interpretado, porque esse versículo ele não começa com derramarei. Antes dessa pequena expressão bíblica, ele fala: depois disto, derramarei o meu espírito. Ou seja, depois da conversão, depois do arrependimento, depois de toda a situação de humilhação do povo, é que vai vir o arrependimento. Então se arrependa, deixe seu coração puro e limpo, que o avivamento vai ser uma realidade na sua vida. Amém? Pai do Senhor, Deus abençoe.